Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo, glória a Deus. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. Gente, eu quero começar perguntando para vocês. Vocês têm alguma fraqueza? Vocês têm algo que vocês não conseguem fazer e vocês têm muita dificuldade? Ou vocês têm algum problema que vocês estão vivenciando e vocês não entendem o porquê vocês estão vivenciando esse problema? Talvez você já orou várias vezes para que esse problema, essa fraqueza não exista, venha a ser resolvida e ainda não foi resolvida, essa situação ainda não se resolveu, ou você ainda tem essa fraqueza. Será que tem algo que você poderia dizer que você não consegue mais lidar com isso, mas isso continua na sua vida e você continua orando e isso continua permanecendo? Será que tem algo que você diz e fala: Senhor, eu não posso fazer a tua obra porque tem isso que para mim é a minha fraqueza, é a minha vulnerabilidade, é um problema para mim? Será que você tem alguma coisa aí? Será que enquanto eu falava, enquanto você me ouvia, passou alguma coisa pela sua cabeça? Então é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre alguma fraqueza, sobre um problema, algo que está persistente na nossa vida. Amém? Então vamos pegar a Bíblia pra gente ler. Pega a Bíblia, em nome de Jesus, gente. Pegou a Bíblia? Eu já peguei. Então vamos lá. Você vai colocar em 2 Coríntios, no capítulo 12. E a gente vai ler o versículo 8 ao versículo 10. Aqui, quem está falando nesse capítulo é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tem uma visão, o Senhor dá uma visão para ele, e depois ele fala, né, ele escreve sobre isso, o Espírito Santo usa ele para falar, e ele fala de um espinho na carne que lhe foi dado. Ele fala de algo que estava lhe acontecendo e que ele começou a orar para que Deus o livrasse daquilo dali. A gente vai ler o versículo 7 ao 10, que vai explicar um pouquinho desse espinho na carne, dessa questão que Deus permitiu que viesse sobre Paulo, que diz assim: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Mas eu quero fixar com vocês o versículo 9, que diz: E o Senhor disse a Paulo: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que eu comecei perguntando para vocês se vocês tinham uma fraqueza, se vocês tinham um problema, algo que tem sido persistente, que vocês chegam a um momento que já não sabem como lidar? Eu vou primeiro dar um testemunho aqui, falar um pouquinho sobre mim para vocês entenderem melhor de trazer esse tema para cá. Eu sempre fui uma pessoa muito vergonhosa. Desde criança eu era muito calada, muito na minha. Eu ouvia sempre uma frase de: o gato comeu sua língua, né? Tem boca, mas não fala. Porque eu era muito vergonhosa, eu era muito, muito, muito tímida. E eu acho até engraçado hoje que as pessoas veem os meus vídeos no YouTube e as pessoas falam: nossa, mas pessoalmente você é mais calminha, mais tímida. Ou então as pessoas falam: nossa, como você mudou, né? Porque eu realmente era alguém muito tímida, tinha a boca, mas mal falava. E para mim aquilo dali era a minha fraqueza. Falar, me colocar diante das pessoas, as minhas opiniões, até para ser eu mesma, para conversar, as coisas simples assim, eu tinha muita dificuldade. Então a minha fraqueza era o falar,
era o me posicionar diante das pessoas. E conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo ainda mais essa fraqueza, essa vulnerabilidade que eu tinha de falar. Quando começou a época de apresentar trabalhos em turma, gente, eu quase surtava porque para mim era terrível. Se eu mal conseguia falar com as pessoas, né, ali informalmente, imagina você estar diante de um monte de pessoa e as pessoas te olhando e você tendo que explicar algo. Então, para mim era algo terrível quando falava trabalho em grupo para apresentar. Era o meu pânico, era a minha tristeza, né? E isso aconteceu na escola, isso aconteceu no segundo grau, isso aconteceu na faculdade. Eu tive que fazer, mesmo sendo a minha maior fraqueza. E eu pude perceber que essa fraqueza era um bloqueio para mim. Era um bloqueio para que eu não crescesse ministerialmente também na igreja. Então eu comecei a ver que essa fraqueza, ela me atrapalhava. Ela me atrapalhava porque ela fazia com que eu tivesse muita dificuldade de falar, muita dificuldade de me posicionar, muita dificuldade de conversar com as pessoas, né? E eu pude ver que eu precisava perder aquele medo de falar. Eu precisava ter que perder o medo de me posicionar diante das pessoas, para conversar com pessoas que eu não conhecesse. Se eu fosse em uma festa, por exemplo, que eu conhecesse só aniversariante e não tivesse ninguém para ir comigo, dificilmente eu iria, porque eu ia ficar ali, né, a estranha, parada ali, sem ninguém. Eu e Deus e os anjos do Senhor falam: oh, meu Pai do céu, ajuda essa menina. Então, assim, eu evitava certos tipos de lugares, certos tipos de ocasiões, porque eu sabia que eu ia ter que lidar com um comportamento que para mim era muito difícil. Então, o que foi acontecendo? Eu fui vendo que isso me atrapalhava. E quando eu comecei a crescer espiritualmente e ministerialmente na igreja, eu pude ver que isso era uma fraqueza que estava começando a me atrapalhar no meu ministério. E aí eu pude começar a pedir ao Senhor, né, para tirar isso de mim, né? Eu pedia: Senhor, me ajuda a destravar, me ajuda a ser menos tímida. Eu comecei a orar para que Deus tirasse isso de mim. Só que eu ainda não tinha descoberto o meu chamado que Deus tinha comigo. E quando eu descobri o meu chamado, eu falei: nossa, que lindo esse chamado, né, Deus? Só que aí depois eu falei: opa, é na minha maior fraqueza, né? É na minha maior vulnerabilidade. Como assim? O Senhor quer me usar na minha maior fraqueza? E foi assim, uma luta de mim comigo mesmo, não foi nem com Deus, para aceitar que o chamado de Deus envolvia a minha maior fraqueza, né? E eu comecei a orar e falei: Senhor, eu preciso destravar. Eu tinha muito medo, gente. Quando eu comecei a gravar os vídeos pro YouTube, eu tinha muita dificuldade de falar, sabe? Eu gravei um vídeo depois de ter ficado assim muito tempo aquilo na minha cabeça de grava. Eu falei assim: eu vou fazer, mas morrendo de medo, sabe? Medo de quando eu postasse o que as pessoas iam falar, o que as pessoas iam achar. Eu tinha muito medo, eu tinha medo de falar alguma coisa errada. Até hoje eu tenho certos receios, né? Então, assim, eu tive que vencer essa barreira da minha maior fraqueza, mas não quer dizer que hoje eu ainda não tenha isso, sabe? Só que hoje já não me paralisa. Hoje é algo que não me paralisa da forma que me paralisava antes. Antes me paralisava e eu falava para o Senhor: não vou fazer, porque eu não dou conta, eu não consigo, né? E eu sempre pensava: mas o Senhor capacita aqueles que Ele escolhe. Então, se o Senhor me escolheu, o Senhor vai me capacitar. Então, era uma luta muito grande, assim, entre o espírito e a carne, da carne falar: eu sou assim, mas o Senhor tem poder para fazer eu parar de ser assim. Então, eu orava pedindo ao Senhor. E aí, eu só comecei a me impor, né? Quando eu criei o canal no YouTube, foi quando eu comecei a ir melhorando. A minha pastora e os meus pastores, eles tiveram muita dificuldade de me colocar, por exemplo, para dirigir um culto, porque você tem que falar, né? E eu tinha muita dificuldade, ela sempre me pedia, a minha resposta era sempre não,
sempre não. Às vezes eu falava, vou pensar, mas depois vinha um não. Então, assim, isso me entristecia, porque eu queria crescer mais, eu queria fazer mais a obra de Deus, porque Deus estava me chamando. E aí, depois de um encontro com Deus, eu pedi muito nesse encontro, falei, Senhor, tira esse medo que me bloqueia, tira esse medo que me paralisa, eu preciso fazer a sua obra. E depois desse encontro, Deus tratou muito esse medo que eu tinha, essa fraqueza minha que eu tinha. Eu conseguira começar a falar na igreja, dirigir culto, e hoje, né, pela misericórdia de Deus, eu já estou pregando. Então, assim, foi muito aos poucos, foi um processo e ainda tem sido. Não quer dizer que para mim ainda seja super fácil chegar lá na frente e pregar, chegar lá na frente e falar, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu não sei se um dia eu vou me acostumar, porque me dá muito medo de falar algo errado, de falar algo que não é da vontade do Senhor, sabe? Então, eu tenho muito receio, assim, muito temor, né? A palavra de Deus, muito temor ao Senhor. Então, assim, para mim é de fato uma fraqueza. Só que eu pude entender nesse tempo, por que eu tô falando isso de mim? Porque eu pude entender que o poder de Deus se aperfeiçoou na minha fraqueza, tem se aperfeiçoado na minha fraqueza, né? Seria muito fácil se Deus tivesse me usado em algo que eu tinha muita facilidade. Por exemplo, eu amo dançar, fazer coreografia, né? E antigamente eu fazia muita e era muito bom. Então eu pensava assim, por que não me usar em algo que eu tenho facilidade, né? Eu ia com vergonha, mas era muito mais fácil para mim do que ter que falar. Só que o poder de Deus veio se aperfeiçoando e continua se aperfeiçoando na minha fraqueza. Às vezes a gente acha que Deus tem que usar a gente exatamente naquilo que a gente tem o completo domínio. Mas muitas das vezes não é assim que Deus quer agir. Eu vejo hoje que Deus, Ele me usa aonde eu vejo que é exatamente o agir dele. Em momento nenhum eu olho pra mim e falo, caramba, é porque eu sou assim, eu sou fácil de falar. Não. Eu sou super, como eu falo às vezes, eu era muito bicho do mato, maior dificuldade pra falar eu tinha, gente. A minha maior vulnerabilidade, até hoje eu falo, Senhor, como assim me usar aonde é a minha maior fraqueza? Como assim? Sabe? Mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Às vezes a gente acha que Deus tem que usar a gente em algo que a gente já saiba, só que muitas das vezes, se Deus usar a gente naquela área ali, pode ser que a gente vá se exaltar, pode ser que a gente vá querer crescer e diminuir o Senhor. Sendo que não é assim, o Senhor tem que ser o centro. Quem tem que sobressair, quem tem que aparecer é o Senhor, a gente tem que diminuir. A gente é só um instrumento. Eu fazendo uma reflexão um dia, eu pensei, a gente é como um instrumento, por exemplo, um violão. Um violão ele só faz sentido ser um violão se alguém pegar ele e tocar. Porque se ele não for tocado por alguém, ele só vai ser um objeto de decoração. Ele não vai fazer sentido ser um violão. E a mesma coisa é a gente. Se o Senhor não tocar, se o Senhor não usar a gente, não vai fazer sentido, sabe? Vai ser algo vazio, não vai ser algo espiritualmente tocado pelo Senhor, guiado pelo Senhor. Então hoje eu entendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E não para gloriar a mim mesmo, mas para dar glórias ao Senhor. Porque a glória é dele, a honra, a glória pertence a ele. E não a mim, e não a você. Então assim, cuidado para que em algum momento você não venha querer colocar o Senhor contra a parede e falar, Senhor, me usa nisso, Senhor, faz isso, porque é isso que eu domino. Porque muitas das vezes o Senhor não quer te usar onde você domina, o Senhor quer te usar onde é a sua fraqueza. Para que Ele te mostre que o poder dele vai aperfeiçoar você, vai te capacitar. A palavra de Deus diz que Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então a gente tem que estar diante do Senhor como um aluno e Ele como nosso professor. É Ele que vai dizer, ó, é assim que você vai fazer, é assim que você não vai fazer, é por ali que você vai, é por ali que você não vai. A gente tem que viver na dependência do Senhor e até ministerialmente. Aquilo que a gente vai fazer na obra do Senhor, a gente tem que ter total dependência para Deus falar, olha, isso você vai fazer, isso você não vai fazer.
Porque quando a gente toma a frente de tudo, a gente tira o controle da mão do Senhor. E não é isso que o Senhor quer. Então, assim, que a gente possa entender que nas fraquezas, Paulo diz ali nas perseguições, nas injúrias, em tudo, o poder de Deus ia se aperfeiçoar nele. Ainda que ele quisesse que aquele espinho na carne não tivesse mais ali, ele entendeu que o poder do Senhor ia se aperfeiçoar na fraqueza dele. Ele entendeu que era necessário, de alguma forma, para ele aquela questão, aquela fraqueza, aquele problema. Então, a mesma coisa é conosco. A gente, muitas das vezes, passa por problemas, às vezes até repetidamente, e a gente não entende por quê. Porque a gente fica, muitas das vezes, querendo que aquele problema seja resolvido da nossa forma e não da vontade de Deus. Só que Deus tem a forma dele de agir. A gente muitas das vezes não entende. A nossa mente é limitada, a gente não vai entender mesmo muitas coisas que o Senhor vai fazer. Isso não quer dizer que o Senhor não sabe o que está fazendo. É a nossa mente que é limitada para não entender. O Senhor sabe o dia de amanhã, o Senhor sabe o que vai acontecer daqui a 10, 30, 20 anos. Eu e você não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Sabe? A gente não tem nada sobre o nosso controle. A gente não tem o controle de nada. A gente não tem controle da nossa saúde, a gente não tem controle da nossa casa, a gente não tem controle de nada. Então, que você possa ver que na sua fraqueza, nos seus problemas, em tudo, se o Senhor permitiu te acontecer, é porque alguma coisa Ele quer te ensinar, alguma coisa Ele quer fazer você crescer, alguma coisa Ele quer te capacitar ministerialmente. Se Deus te coloca diante de um chamado, que você diz, Senhor, mas não é isso que eu quero fazer, se submeta à vontade dEle, porque com certeza você vai crescer nesse ministério com Deus. Não siga para ministérios que não é aquilo que Deus quer te guiar. Sabe, não vá porque é um título grande, é uma coisa que as pessoas vão te admirar. A gente não tem que buscar a admiração das pessoas, a gente tem que buscar a admiração de Deus. A gente tem que procurar primeiro, o nosso primeiro admirador tem que ser Deus. É Deus que tem que olhar e falar, nossa, olha, que bonito que meu filho está tendo essa atitude, que bonito que meu filho está sendo obediente, está sendo submisso à minha vontade. Isso agrada o coração do Senhor. A partir do momento que a gente quer agradar as pessoas, a gente muitas das vezes dá muita possibilidade da gente desagradar o Senhor. Porque a nossa vontade não é, muitas das vezes, a mesma vontade do Senhor. Então, cuidado. E entenda que em tudo isso o poder do Senhor vai se aperfeiçoar. Permita Ele trabalhar. Nesse processo que eu estou vivendo, eu tenho permitido Deus me transformar, Deus me moldar, tudo conforme a vontade dEle. Não é fácil. Esses dias eu participei de uma live, eu fui convidada e eu participei dessa live e antes de eu entrar nessa live foi muito difícil, porque eu falei, meu pai do céu, eu tenho que falar assim. Gente, é difícil, não adianta, é difícil pra mim, sabe? Não me paralisa mais, mas é difícil. Eu ainda não consegui me acostumar e olha que já tem tempo. Então assim, eu fiquei ali nervosa antes da live, mas eu peguei a Bíblia, orei e falei, Senhor, me conduz, que não seja Thaís falando, que seja o Senhor, que a honra e a glória seja do Senhor. Então assim, é difícil, sabe? É difícil a gente deixar Deus agir onde a gente é fraco, sabe? Mas é ali que o nome do Senhor vai ser glorificado. É muito perigoso, muitas das vezes, a gente querer tomar o lugar do Senhor e falar, não, eu vou fazer isso e pronto, é isso que eu domino, é isso que eu sei fazer, porque a glória vai para você muitas das vezes. Você vai chegar em um momento que você pode se gloriar, né? Ali, se você ler o capítulo 12, Paulo, ele teve a visão, mas ele não queria se gloriar, né? Tanto é que ele fala como se fosse uma outra pessoa que tivesse a visão. Ele não queria se gloriar. Então a gente tem que se colocar assim, a gente não pode se gloriar. Que o Senhor cresça e a gente diminua. Que Ele apareça e a gente desapareça. A gente só tem que ser um instrumento. Ele tem que ser o ator principal, entendeu? Então que você possa permitir o Senhor trabalhar em você. Se Deus falou que você vai pregar, que você vai cantar, seja qual for o seu ministério, confie, porque Ele vai te garantir, Ele vai te capacitar. Tá falando alguém aqui que até hoje eu falo, Senhor, era improvável eu ser assim.
mas o poder do Senhor tem se aperfeiçoado na minha fraqueza. Assim como comigo, se submeta a Ele, porque com certeza, como Ele fez comigo, Ele vai fazer com você também. Só basta você crer, só basta você buscar entender, você buscar se submeter à vontade dEle, ser obediente, porque o poder dEle vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Entendeu? Então, se tem um problema também, pergunta ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O Senhor quer que eu mude uma atitude? Me mostre o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, porque o Senhor Ele vai fazer o que cabe a Ele, mas tem coisas que cabe a nós fazer. Eu tinha esse medo de falar em público muito grande que me paralisava, mas a partir do momento que eu falei, não, Senhor, eu vou com esse medo mesmo, o Senhor começou a tratar e tirar esse medo de mim. Agora tem um pouquinho, né, que eu acredito que seja necessário para que eu possa nunca deixar que Thaís cresça, mas sim o Senhor, né? E isso foi por quê? Porque eu dei lugar para o Senhor fazer e eu também me coloquei diante, à disposição do Senhor e fiz a minha parte. Então que você faça a sua parte e permita que o Senhor faça a dele. Não deixe tudo nas mãos do Senhor, porque tem coisa que cabe a nós. Deus faz o impossível, mas a gente faz o possível. Ele não quer só que a gente se acomode, né? Igual o povo fala, se você está precisando de emprego, você tem que buscar. O emprego não vai bater na tua porta, né? O Senhor vai abrir a porta, mas você tem que correr atrás dela também. Então que você possa entender que o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza, e eu tenho certeza que você vai viver coisas sobrenaturais. Amém? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe o vídeo, curte, comenta. Não deixe de se inscrever no canal também. Amém? E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!